todos bem-vindos à nossa aula remota semanal de História. E hoje, na nossa aula semanal de História, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do ano letivo do terceiro ano. Nós já vimos, tanto em sala de aula como aqui, que esse ano nós vamos nos dedicar ao estudo da história do nosso país. Nós vamos nos dedicar de como se originou, de como foi que se originou todo o passado do nosso país até os dias atuais. Nós já vimos como foi que tudo se originou, que o passado conta muito, que o passado é muito importante para a nossa história, que é através do passado que nós compreendemos o nosso presente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é que através do passado nós aprendemos alguns fatos que estão acontecendo aí no nosso dia a dia. E existe uma explicação para isso, não é verdade? Então, nesse momento, aqueles que já estão com o livro, eu convido para que vocês abram o livro na página 348 do nosso livro, Assim Eu Aprendo, do nosso livro didático. Aqueles que ainda não possuem o livro, está lá no portal, lá na parte dos textos, dos documentos, a página do texto de apoio escaneada para a aula de hoje, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. Porque, pessoal, nós temos, hoje no século XXI, vários fatos do século passado, de coisas que aconteceram há muito tempo. Mas aí vocês podem se perguntar, tia Viviane, se a gente não estava lá, como é que a gente sabe do que aconteceu? E é através das fontes históricas, meus amores, que nós somos informados sobre fatos que já aconteceram. Então, na nossa página 348, fala da importância das fontes históricas. E diz o seguinte: as fontes históricas, elas são diversas. Existem vários tipos de fontes históricas. Construções, objetos, livros, jornais, diários, fotografias, mapas, músicas, lendas, memórias, recordação, entre outras coisas, entre outros fatores, são fontes históricas. Um jornal antigo que traz uma notícia do século passado é uma fonte histórica, porque através dessa fonte nós conhecemos aquela notícia que nós não estávamos lá, mas esse jornal trouxe à tona um acontecimento, uma fotografia passada, uma fotografia antiga. Não precisa ser tão antiga assim. Eu tenho certeza que todos vocês, a mamãe, o papai de vocês, algum responsável, tem de vocês fotografias de quando vocês eram bebês. E quando vocês olham, vocês relembram uma época que já passou. Então, uma fotografia, ela também é uma fonte histórica. Uma construção do século passado que marca uma memória. Por exemplo, nós temos aqui na cidade de Sumé, aquela rua da igreja, a primeira rua de Sumé. Ela é um patrimônio histórico, porque aquelas casas que nós temos com todos aqueles desenhos na frente marcam a história da nossa cidade. Foi a primeira rua, foram as primeiras casas a serem construídas aqui na nossa cidade. Então, tudo isso são fontes históricas, um objeto do século passado, um objeto antigo. Nós observamos através da evolução do telefone, quando nós observamos um telefone do século passado, um telefone antigo, e hoje esses aparelhinhos aqui, nós observamos o quanto nós evoluímos e como ele era antes, como nós usávamos o telefone antigamente, como era feita toda aquela forma de ligação de tecla por tecla. Então, objetos antigos também são uma fonte histórica, tá certo? E o historiador, que é aquela pessoa que se dedica aos estudos do passado, ele costuma sempre, para descobrir coisas que já aconteceram, formular perguntas. Para compreender, essas perguntas servem para que ele possa compreender e analisar determinada fonte histórica. Como, por exemplo,
quem a fez? Como podemos voltar aqui para a história da rua de Sumé, a primeira rua de Sumé, que é aquela rua da igreja. O historiador, quando vai estudar o passado, ele faz as seguintes perguntas: quem construiu aquela casa? Em que época foi construída? Para quem foi construída? Em outro momento eu vou poder trazer essas imagens e vou mostrar para vocês que aquelas imagens, aqueles desenhos que tem na frente daquelas casas da rua da igreja, elas significam, aqueles símbolos significam algo. Então tem toda uma história para quem foi feito, há quantos anos foi feito, quando foi feito na verdade, por exemplo, né? E por que foi feito. Então, através dessas perguntinhas, o historiador que se dedica aos estudos do passado descobre muito sobre o passado, encontra as respostas para essas questões. E é por meio das respostas obtidas pelo historiador que nós conseguimos conhecer alguns aspectos do passado. Nós temos aí na nossa página, tá certo? Na nossa página 348, o que eu já falei para vocês. Alguns tipos de fontes históricas, como construções antigas. Nós temos aí a ruína da igreja de São Miguel, no estado do Rio Grande do Sul. Essa ruína, esse prédio, ele hoje é ruína, né? Porque já é muito antigo e não teve manutenção. Mas já foi um prédio bonito e já foi um prédio novo, mas ele foi construído em 1745. Então veja aí que esse prédio ele já suportou tempo, chuva, sol, vendaval, enfim. Então ele é uma fonte histórica. Quando nós olhamos para essa imagem, nós percebemos que esse prédio ele guarda uma história, ele guarda uma memória. Também nós temos aí a declaração da Lei Áurea, que foi a lei que deu liberdade aos escravos em 1888. Então, quando nós olhamos para esse documento, nós vemos que ele tem uma importância na história, ele é uma fonte histórica que comprova que em 1888 a escravidão foi abolida aqui no nosso país. Da mesma forma que nós temos o nosso registro de nascimento, que comprova que tal data nós nascemos, a tal hora, a tal dia da semana, que também é uma fonte histórica. E também nós temos aí imagens, nós temos objetos antigos. Vejam aí, meus amores, como era que a televisão, como era que uma televisão era na década de 50, como era que uma televisão era em 1950. Assim como o telefone, a televisão mudou muito, né? E tudo isso são fontes históricas. É através dessas fontes que nós conhecemos o passado e temos as respostas para ele. Então, essa aula ela é muito importante, ela é complementar também, tá certo? E explica um pouquinho de como é que através das fontes históricas nós compreendemos o passado e obtemos várias respostas sobre ele. Então, essa foi a nossa aula remota de história da nossa 5ª semana de aula. Eu espero que tenha contribuído muito com o conhecimento de vocês. Agradeço a todos pela atenção. E é isso, meus amores. Um grande beijo da professora de vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amores.